Não. Nós fomos que sempre sem família. Nós fomos ninguém. E como ninguém, permanecemos por causa da coroa. A coroa portuguesa não se interessava pela gente. E ao não se interessar, não nos dava nenhum direito. Por exemplo, educação. Portugal veio aqui fazer escola, veio trazer escola, veio estar mestre de língua. Era aqui alfabetizar os índios, claro. Nada. Nem pensaram no assunto. As primeiras escolas que são feitas, naturalmente, foram feitas apenas para a pequena elite. Sempre foi de elite a educação no Brasil, para poucos. Eu nasci na cidade de Santos. A cidade de Santos, na época, eu fiz o chamado primário, que era até o quarto ano. Depois, para você entrar no ginásio do Estado, você tinha que prestar um exame de admissão. Que era um exame difícil, os mais velhos talvez se lembrem ainda disso, o exame de admissão. Eu tive a sorte de passar nesse exame de admissão. Estudei de graça o ginásio, o ensino médio, chamado científico, e depois fiz a Universidade de São Paulo, de graça também. Sempre alguém pagou imposto para eu estudar. Né? Não sei quem foi, quem pagou. Só que mais tarde, quando eu me tornei um escritor para crianças e adolescentes, eu não era educador. Eu fiz ciências sociais, dava aulas em português, mas eu só gostava de literatura. Eu não tinha nenhuma ideia de educação. Mais tarde, então, como meu alvo passou a ser criança e adolescente, eu passei a estudar a psicologia do desenvolvimento. Hoje eu sou até faço oficinas sobre psicologia do desenvolvimento infantil e adolescente. E nessa época, estudando a história da educação, eu descobri que em Santos, quando eu fiz o exame de admissão, só havia vaga para 30% das crianças. Então não era um exame de admissão, era um exame de exclusão da maioria. Era o exame que determinava que 70% das crianças não teriam direito a estudo. Como é que você pode construir um país grande se 70% das crianças não puderem sequer entrar na escola? Eis porque nós somos atrasados e sempre fomos. Nunca tivemos aquilo que é a verdadeira fortuna. O que é uma verdadeira fortuna, gente? É ter dinheiro? Vamos supor dinheiro. Vamos supor que o menino é filho de um banqueiro. Falou, meu pai é banqueiro. Eu sou rico. Não preciso estudar. Um playboy. Aí meu papai morre, eu era do banco. Quanto tempo dura o banco na minha mão? Não, meu pai é fazendeiro. Eu sou rico. O papai morre, ele era da fazenda. Hoje a agricultura é uma coisa extremamente tecnológica e científica. Tudo é tecnológico. Você tem que até falar a língua estrangeira, saber qual é a cotação do grão no mercado futuro de Londres. Você tem que saber como fertilizar a terra, como corrigir. Tudo. Gente ignorante perde a terra no primeiro financiamento com o Banco do Brasil. Porque a única fortuna, quem é o homem mais rico do mundo? Não o Bill Gates. O Bill Gates, o que ele vende? Ele é dono de petróleo, poço de petróleo da Arábia? Ou ele fabrica carros? Não. Ele vende o quê? Programas de computador. Ele vende ideias, know-how, inteligência. Só o conhecimento é dinheiro hoje em dia. Antigamente, na Idade Média, era rico quem tinha terra, era pobre quem não tinha. E não mudava nada. Quer você soubesse ler, quer não soubesse, você ficava na situação que você estava. Hoje o mundo mudou muito. Vejam aonde estão países que cuidam da educação. Onde estão países como Coreia, Japão, e onde está o Brasil? Todos vocês têm aí um celular. Algum deles está escrito Made in Brasil? Vocês têm aí, né? Forma fotográfica, em casa, computador e TV. Algum está escrito Made in Brasil? Está escrito Made in Coreia, Japão, China. Agora nem USA, né? Nem os Estados Unidos, raramente a gente vê Estados Unidos. Né? Porque nós só continuamos na ignorância do passado. Nós só sabemos vender aquilo que a terra produz. Nós não temos inteligência para vender. Nós não temos educação, gente. Eis a nossa situação. Nós plantamos soja, a terra nos dá soja, a gente vende soja a granel. E importa comida de cachorro feita com a soja que a gente come.
Uma lata de comida de cachorro que a gente compra no supermercado vale o mesmo que 2 toneladas de soja que a gente exporta para os Estados Unidos. A gente exporta, o Japão não tem aço. Eles compram chapas de aço da Vale do Rio Doce. Tá? E a gente compra o carro Mitsubishi deles, né? Feito com a nossa chapa de aço. Nós não sabemos fazer. Porque nós somos ignorantes. A culpa é nossa, não é? Veja a história da nossa educação. Nós tivemos 308 anos de uma colônia burra, de uma colônia brutal, que nos esfolou, que nos explorou e nada fez pra gente. Foi a coroa portuguesa. Aí o Napoleão chuta lá o rei traz pra cá. Chega pra cá, aquele rei imundo que nunca tomava banho. Aliás, é interessante, eu uma piadinha no meio falando de banho. Quando veio a mulher dele, a dona, nossa rainha, Flota Joaquina, que graça de rainha. Aí ela chegou no Rio de Janeiro, fazia calor. 6 meses depois, o médico falou, então é melhor a senhora tomar um banho. Aí, na época, calor, aquela coisa. Então ele foi tomar banho. Mas teve uma dificuldade tão grande que tiveram que chamar um cirurgião com um bisturi para devagarzinho ir cortando a meia dela aos pedacinhos para não machucá-la. Ela nunca tinha tirado as meias. Essa é a nossa rainha. Parece aquelas rainhas de Hollywood, parece, igualzinho. Se bem que as outras também não deviam ser grande coisa. Mas a gente fala mal. Aí, ele faz aqui o quê? O império absolutista, escravista e exclusivista. Sai ele e fica o filho dele. Independência, tá, continua um império escravista, absolutista e tirânico. Sai o filho e fica o neto, que não tem um império absolutista, escravista e tirânico, sem educação nem liberdade. Vem a república, tiram só o rei, mas os mesmos donos de terra continuam no poder e mantém um tipo de república tirânica, ignorante, sem educação, exclusivista. E ainda não contente, vem lá do Rio Grande do Sul, Getúlio ainda faz 15 anos de ditadura, com uma censura absoluta. Durante todo esse tempo, era proibida a indústria no Brasil. Portugal proibia qualquer tipo de indústria no Brasil, para que nós fôssemos um mercado comprador deles. Eles não fabricavam nada, né? Eles eram intermediários daquilo que outros países, como a Inglaterra, fabricavam. Era proibido, as mulheres não podiam nem tear em casa, nem fazer tecido em casa. Faziam escondidas, mas era proibido. Um homem tentou fazer uma fábrica de linha de coser. De linha. Né? Olha, foi depredada a fábrica dele, ele foi deportado para Angola. Tá? Era proibida a imprensa aqui sob qualquer hipótese. Nunca houve uma tipografia aqui. E a América? A América tinha uma coisa interessante. Nós fomos descobertos no começo do século XVI, eles também, no fim do século XV, no século XVI. E um pouco antes, um alemão havia inventado uma coisa chamada imprensa. Então já era possível, antigamente, tudo era copiado à mão. Você para copiar uma Bíblia, você escolhia um padre e falava, o senhor vai copiar a Bíblia, começar a copiar. Na metade ele morria, estava muito velho, tinha que achar outro padre para continuar. Cada exemplar da Bíblia tinha 2 padres, cada um exemplar. De repente o Gutenberg inventa a imprensa. Você podia fazer centenas, milhares de exemplares com a imprensa. Revolução fantástica. Mas pouco tempo depois, um padre alemão, na sua igreja em Wittenberg, ele fica muito bravo com o Vaticano. Briga com o Vaticano é uma série de coisas erradas. O Vaticano vende a salvação no céu e tal, e aí ele tem 95 broncas. Escreve as suas 95 broncas e cola na parede da sua igreja em Wittenberg. O nome dele era Martinho Lutero. Quem seguiu as ideias dele, os protestos que ele pôs ali, passaram a ser chamados de protestantes pelos católicos. Dentre os seus protestos estava que era um absurdo que a igreja não mandava as pessoas lerem a palavra de Deus, conhecerem a palavra de Deus. E que para você ser cristão, é sua obrigação conhecer pessoalmente a palavra de Deus que está escrita na Bíblia. Então,
Você tem que ler a Bíblia. E para você ler a Bíblia, você precisa saber o quê? Ler. Então, imediatamente, há uma revolução de alfabetização em todos os países que adotaram o protestantismo. Imediatamente, Lutero traduz a Bíblia do latim para o alemão. Imediatamente, a Inglaterra, o rei Jaime I, traduz a Bíblia para o inglês. Imediatamente, os huguenotes franceses traduzem a Bíblia para o francês, de modo que o povo pudesse ler a palavra de Deus em sua própria língua. No Brasil, no Portugal, o Almeida Garré, no fim do século XIX, ele comenta que é um absurdo que em Portugal só havia Bíblias em latim. Nós nunca havíamos traduzido a Bíblia para o português. A única primeira tradução para o português já é do século XX. Não dava nem para, a não ser que se lesse latim, ninguém podia ler. Porque veja, ele dizia, tem uma das frases dele que é: aquilo que deve estar, o mais perto da igreja tem de ser a escola. Das nächste bei der Kirche muss die Schule sein. O mais perto da igreja tem de ser a escola. Porque todos tinham que aprender a Bíblia para ter a sua própria ideia da palavra de Deus. A religião católica não permitia que as pessoas lessem a Bíblia. Porque, se você lesse a Bíblia, eventualmente você poderia ter uma interpretação não exatamente aquela que o Vaticano andava tendo. Então você podia ter uma opinião contrária, divergente. E opinião em grego quer dizer heresia. Os heréticos não eram pessoas que eram contra, eram pessoas que não aceitavam exatamente a interpretação que o Vaticano dava. É a única religião que tem uma sede única e uma interpretação única da palavra de Deus. Você vê que os protestantes têm milhares de seitas, os islâmicos têm não sei quantas, os judeus têm não sei quantas. Só o católico é o seguinte: você tem que aceitar o que o Vaticano diz. Você não pode ter opiniões próprias. Então é melhor não ler a Bíblia. Eu fui no caso da religião católica, ninguém me mandou ler a Bíblia. Eu vinha ler a Bíblia como intelectual mais tarde, adulto, velho, já. Ninguém mandava ler a Bíblia. Bastava decorar as orações e ouvir a palavra do sacerdote. Então por que esses povos iriam aprender a ler? Ninguém aprendeu a ler. Então quais os países que chegaram à Revolução Industrial e ficaram ricos e são ricos até hoje? Se não Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Quais ficaram pobres? Se não Espanha, Portugal e América Espanhola e Portuguesa. Nós sempre fomos analfabetos. Vivemos na graça do analfabetismo. Aqui, por exemplo, o escravismo dizia que trabalhar é feio. Trabalhar é coisa de escravo. Então era feio uma pessoa trabalhar. Uma pessoa não escrava, ela não trabalhava. Ao contrário, nos Estados Unidos, o trabalho e o enriquecimento é virtude. Para nós, não. Entendeu? O sonho do brasileiro é ganhar na Mega Sena. Foi para quê? Para não fazer mais nada. Trabalhar é mais. Né? Não tem sequer o valor do trabalho, da criação e da inteligência do Estado. Só que, depois de Getúlio, tivemos um soluço democrático e em seguida tivemos uma ditadura militar brutal. 21 anos de censura, de ignorância e de ignomínia. E só a partir da redemocratização o Brasil nasceu. Quando perguntarem para você quando é que o Brasil foi descoberto, não importa. Mas o Brasil só nasceu no momento em que ele passou a ser uma democracia. Nós hoje somos uma democracia. Temos problemas, sim, mas ninguém pode censurar a imprensa, a gente pode reclamar, a gente pode fazer um artigo reclamando, ninguém é preso por causa disso. Eu fui jornalista durante os meus primeiros anos, meus anos mais, que eu tinha 22 para 42 anos, 41 anos, eu vivi sob ditadura. Tudo que eu escrevia podia ser censurado e proibido. Hoje não existe mais isso. Nós agora estamos construindo. Agora, pela primeira vez na nossa história, nós temos vaga para todas as crianças do Brasil na escola. Nunca houve isso antes na nossa história. Por isso somos fracos. Agora a vaga para todo mundo. Aqui em Cachoeiro, aposto que todas as crianças estão na escola.
A escola não é excelente? Tá, calma. Você não pode sair do 30% para 100%, assim e de repente manter uma grande excelência. Nós estamos lutando agora para melhorar a qualidade da escola, melhorar a qualidade do treinamento do nosso professor, tá? E passamos por várias etapas. Por exemplo, uma grave que chama salário. Veja, quando eu estudava, a escola pública era uma escola de elite, uma escola só para 30% da população. Então, um professor era um professor respeitado, porque ele ensinava para a elite. No meu estado, não sei, eu nunca descobri se era uma lei nacional, mas no estado de São Paulo, o salário do professor concursado do estado tinha de ser o mesmo que o salário do juiz de direito. Nossa. Igual aí, Muito igual. Mas veja o raciocínio. Para você ser professor de geografia no ginásio, você tem que fazer a faculdade de geografia, prestar um concurso público e assumir a cátedra de geografia. Para ser o juiz, o que você precisa fazer? Estudar direito, prestar um concurso público e assumir a cátedra de juiz. Então, por que os salários são diferentes? Por que devem ser diferentes? Será que é porque a nossa sociedade acha mais importante pagar um profissional que vai botar o brasileiro na cadeia, ou de pagar para outro profissional que pode impedir que um dia esse brasileiro tenha que ir para a cadeia? Vamos pensar nisso. Porque uma coisa, professores aqui presentes, e aqueles que não vão ser professores, maiores, espero que venham a ser. Já notaram que nós não contamos com o apoio nem dos pais dos nossos alunos? Já notou quando você convoca uma reunião de pais, só comparece os pais da criança que nem precisava comparecer? Criança é boazinha, faz tudo direitinho. O pai do demoninho, você não sabe nem como ele cara. E se ele aparece, vai reclamar da escola. Não é? Nem a sociedade nos apoia. Como é que nós vamos... Porque nós não fomos... Nós perdemos esse respeito. Principalmente durante o regime militar, esse salário que era igual, ele foi trabalhado na inflação. Então era só ano para ano, dá um aumento um pouquinho menor percentualmente da inflação para o professor, um pouquinho maior para o juiz. Passados os anos, tem essa diferença que nós sabemos hoje. Por quê? Você agora dá aula para ralé, por que eu vou te pagar bem? Quando você dava aula para elite, professor fulano, não é o termo, né? O professor é respeitado, o professor dava aula de terno e gravata em Santos. Com aquele cara, e não tinha ar-condicionado. Naquele tempo, o jeito, por exemplo, conseguia casar com uma professora, estava feito. Ele passava na rua, marido da professora fulano, cara. Hoje eu pergunto assim, mas o que você faz, sua professora, coitada?